25 de novembro de 2023. Este é o sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesta manhã desse sábado a primeira leitura que a igreja nos propõe. Continuamos acompanhando a igreja, a refletir o texto do primeiro livro de Macabeus, capítulo 6, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas, deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se, acabrunhado, e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém e tinha cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Betsur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado, caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: "O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando ao longo dessa semana o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Se nós olharmos os textos apócrifos, nós veremos que existem bem mais livros chamados livros de Macabeus. A igreja, com a autoridade espiritual que ela recebeu de Cristo, ela selecionou os dois primeiros e canonizou-os como inspirado. Por isso que os dois primeiros livros dos Macabeus estão na nossa Bíblia. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes tiraram esses livros, esses dois livros, mas são livros muito bonitos. Ao longo dessa semana nós estamos acompanhando. O livro, ele situa-se, como o padre já falou, nas reflexões dessa semana, situa-se no ano 175, mais ou menos, antes de Cristo. É o segundo século antes de Jesus. O que está acontecendo nessa época no povo de Deus, o povo judeu? Está insurgindo o império chamado Império Helenista,
que é o Império dos Gregos. E junto do helenismo, além da prosperidade econômica, junto do helenismo também vem a idolatria e as aberrações religiosas. Depois que um rei tirano, chamado rei Antíoco Epífanes IV, depois que esse rei toma o poder, aquilo que era simplesmente uma opção, né, deles adorarem deuses gregos, esse rei fez virar lei. Então agora o povo judeu que seguia os mandamentos da Escritura, os mandamentos de Moisés, o povo judeu que tinha uma religião, que praticava a circuncisão, que seguia a Escritura, que se reunia para prestar culto ao único e verdadeiro Deus, ficou proibido da sua prática religiosa. O rei Antíoco IV Epífanes determinou que a prática judaica estava proibida. Começaram a queimar as escrituras em praças públicas, entraram no templo de Jerusalém, lá no lugar onde era o Santos dos Santos, e construíram lá o que depois foi chamado pelo texto bíblico de abominação, que era, no fundo, é um altar a Júpiter. Profanaram o interior do templo, construíram um muro em volta do templo, para que o povo não pudesse se achegar no templo. Fizeram um monte de coisas, umas aberrações. Só que, minha gente, hoje nós vemos o desfecho dessa história, né? Nós vemos que também ao longo da semana a liturgia nos colocou trechos que nos mostravam testemunho de algumas pessoas que permaneceram fiéis à religião judaica, permaneceram fiéis à verdade, não negociaram, não cederam e por isso foram mortas. O primeiro testemunho foi aquela mulher com seus 7 filhos. Depois Eleazar, depois Matatias, que foi morto porque não comeu um pedaço de carne de porco. Nós sabemos que os judeus está na lei de Moisés, a proibição de comer carne de porco. E o rei Antíoco, para poder enfrentar e contrariar a escritura, ele obrigou todo mundo a comer carne de porco. Este tal ancião Matatias não quis, por isso que ele foi morto, né? E nós nos perguntávamos ao longo dessa semana, será que nós faríamos o mesmo, né? Ou nós daríamos uma desculpa qualquer, comeríamos a carne de porco e venderíamos aquilo que de fato a nossa religião prega? É o que muita gente tem feito hoje, né? Nós temos um catecismo da Igreja Católica, nós temos um código de direito canônico, nós temos a plenitude da verdade que nos foi revelada, e tem muita gente que se diz católico que está negociando a verdade. Tem muita gente que diz congregar a igreja e que faz a igreja um supermercado. Ah, isso eu concordo, isso eu não concordo. Minha gente, quem criou todas as coisas foi Deus. Quem estabeleceu o que é o projeto de Deus e o que não é, foi Ele. Quem estabeleceu o que é a verdade das coisas e o que não é, foi Deus. Quem fez, quem criou. A igreja não é uma instituição de privações, que prega privações, uma instituição moralista que prega privações para escravizar ou acorrentar os seus fiéis. A igreja não é isso, né? A igreja simplesmente prega o projeto de Deus, que não é o projeto dela, é o projeto de Deus. E hoje tem gente que coabita na igreja, que congrega a igreja, e que diz ter o direito de concordar ou não com algumas coisas e de fazer da igreja um supermercado. Quando eu vou ao supermercado, eu tenho uma prateleira cheia de produtos, eu seleciono e ponho para mim, no meu carrinho, no meu cesto, o que eu quero. A fé não pode ser desse jeito. Ou eu faço uma adesão à verdade de maneira completa e integral, ou eu devo me considerar pagão. Não dá para fazer da igreja um supermercado. Nós vemos esse testemunho dessa semana
de todas essas pessoas. Olha, o primeiro testemunho, acho que foi lá na segunda-feira. Na segunda-feira, que a igreja colocou o texto do primeiro livro de Macabeus, aquele testemunho da mãe com 7 filhos. Acho que foi na segunda, não tenho certeza, já não me recordo a ordem. Imagine uma mãe ver a guarda do rei Antíoco matando um filho por vez, somente pelo motivo deles não negarem a religião judaica. Será que nós faríamos o mesmo? Eu tenho certeza que muitos de nós, talvez nós, minha gente, convenhamos, nós cederíamos e negociaríamos a verdade. Tem gente que está fazendo isso sem perseguição, né? Por conveniência pessoal. Eu tenho minhas opções, minhas escolhas, e eu quero que as minhas escolhas seja a lei, seja a verdade. E aí eu tenho que mudar a religião. Hoje em dia as pessoas não querem mais se converter. Elas querem converter a religião. Hoje em dia as pessoas não querem mais se moldar à verdade, elas querem mudar a verdade. E esses testemunhos dessa semana estão mostrando, não, ou eu faço uma adesão integral, e nem que tenha que passar pelas consequências mais duras, mas eu faço uma adesão integral, ou eu caio fora. Os textos que nós acompanhamos hoje, ao longo dessa semana, eles informaram que muita gente passou a adorar deuses gregos, ou seja, muita gente abandonou a religião judaica. E hoje, minha gente, é um texto muito bonito hoje. Hoje é o desfecho. Grava no seu coração, preste bem atenção no que o padre vai dizer. Nós vivemos num mundo também que não é muito diferente dessa situação do povo helenista, 2 séculos antes de Jesus. Nós vivemos num mundo que também tem ódio, tem asco pela verdade. E nós vivemos num mundo que cada dia mais vai perseguir quem defender a verdade. Nós vemos isso até no interior da igreja, né? Até internamente, né? Até internamente essa perseguição a quem defende a verdade. Mas grava no seu coração isso que o padre vai falar agora. Presta bem atenção. No fim de tudo, Deus, ele vai se mostrar e ele vai colocar como parâmetro de juízo o seu projeto inicial, que é o projeto que não passa, porque Deus não passa. Aqueles que quiseram mudar o projeto de Deus, aqueles que quiseram mudar a verdade, aqueles que ensinaram os outros a contrariar a verdade e o projeto de Deus, como nos diz o Evangelho de domingo passado, vai haver choro e ranger de dentes. Deus, ele está silencioso. Não é isso que está acontecendo hoje em dia? Na nossa sociedade, não parece que a desordem, que a iniquidade, né? Não parece que a perdição está tomando conta de tudo? Não é essa a impressão que pelo menos eu tenho isso, você também não deve ter. Não parece que tudo não tem mais jeito, que tudo tá, parece que Deus está calado, ou parece que Deus não existe às vezes. A igreja cada dia mais sendo perseguida, bombardeada pela mídia, pelas pressões sociais, o cristianismo cada dia sendo mais perseguido, e a maldade do mundo crescendo, a desordem social crescendo, e agora nós estamos vendo o descontar, né? A natureza pagando a mesma moeda que o que nós fizemos desde muito tempo para ela. Tanta coisa ruim tem surgido no mundo de hoje, não é? A pergunta que se faz, onde está Deus? Presta bem atenção. Deus está silencioso. Nós vivemos no tempo chamado tempo da paciência de Deus. Ele está esperando pela conversão das pessoas. A sua palavra está sendo anunciada pela igreja. A verdade está aí. Bíblia, catecismo, não precisa de mais nada. A verdade está aí. Será que nós estamos fazendo uma adesão à verdade? Ele voltará e ele vai restituir a ordem. E quem não estiver de acordo
vai padecer, minha gente. É isso. Eu não estou dizendo a vivência do Evangelho. Eu estou dizendo fazer uma adesão, confiar, crer que aquilo é a razão da nossa vida. Porque pecados, deslizes, fragilidades, eu tenho, você também tem. O tempo todo nós estamos escorregando e pisando na bola com Deus. Não é essa a questão. A questão é você crer e ainda ensinar o outro a verdade. Tem gente que está dentro da igreja que está crendo e ensinando os outros o que não é o projeto de Deus. E aí? Hoje nós vemos o desfecho de toda a história dos Macabeus, porque o ciclo litúrgico vai encerrar esse livro, acredito eu. Não conferi, né? Mas acho que na próxima semana já partiremos para outro texto, não tenho certeza. Mas dá a impressão que hoje mostrou o desfecho. E qual que é o desfecho? O rei Antíoco, que perseguiu os judeus, que quis destruir a religião da escritura, a religião judaica, né? Que queimou as Bíblias, a Torá, os livros históricos, queimou as escrituras em praças públicas para poder obrigar o povo a adorar deuses falsos. Esse rei, na leitura de hoje, ele está colhendo a consequência. Qual é a consequência? É um rei ambicioso, já tinha dominado todo o território de Judá. Aí ele começa a invadir agora um território de fora, a Pérsia. Só que quando ele vai invadir a Pérsia, ele se dá mal, porque os persas, eles se prepararam para enfrentar o exército de Antíoco e destruíram o exército de Antíoco. Quando o exército desse rei Antíoco, Epífanes IV, vai invadir a Pérsia está preparada, porque eles souberam de um modo ou de outro que Antíoco queria confiscar os bens deles. Então eles lutam e eles vencem o exército de Antíoco, e aí eles pegam para eles todas as armas do exército de Antíoco. Né? Então o exército de Antíoco ficou enfraquecido. E aí o que acontece? Também eles vão tentar invadir a Judéia de novo. E os judeus que lá estão vão se rebelar, como nós vimos ontem, né? Na figura de Judas Macabeu. Também vão vencer o exército do rei Antíoco. Então o rei Antíoco está se enfraquecendo. E aí ele tinha a ambição de possuir cada vez mais. Aí hoje a leitura, você ouviu a leitura que o padre proclamou, nos mostra um rei triste, cabisbaixo, melancólico, porque perdeu, porque não conseguiu conquistar o seu sonho de dominar tudo, né? No comecinho dá até dó do rei, né? Mas a gente, avaliando bem, refletindo bem, é a consequência de todos aqueles que querem destruir o que vem de Deus. E a gente, quando Jesus voltar, os primeiros a padecerem são aqueles que se contrapuseram à sua igreja e à verdade por ele ensinada. Por isso, vai ser, eu sempre falo, o dia do juízo vai ser um dia de muita surpresa, que as pessoas que estão vivendo a bel prazer a sua vida, tentando combater o que é de Deus, elas verão a fúria de Deus. Isto é bíblico, isto é doutrinal. Por isso, não desanimemos. A palavra de hoje não é uma palavra de destruição. Nós vemos que esse rei ele vai acabar sendo morto, né? Por fim, sua ambição vai acabar embaixo da terra, como acabam todos aqueles que estão longe de Deus, né? Não é uma palavra de destruição ou de medo. Pelo contrário, é uma palavra de esperança para nós. Porque a gente vê o mundo de hoje, a gente vê algumas situações muito próximas de nós, parece que desanima tanto a gente, né? Parece que a gente reza, parece que o mal ele é maior. E a palavra de hoje está dizendo assim, no ponto último, o bem, ele vai se mostrar. Aguenta firme, espere. Que esse seja o sentimento, nosso sentimento a partir da palavra de hoje, e que nós estejamos do lado de Deus, mesmo que a gente tenha em nós tantas situações que de fato a gente percebe que desagradam a Deus, os nossos pecados, os nossos ímpetos, as nossas manias, os nossos vícios, mas não anunciemos o que não é de Deus, minha gente.
como se fosse a verdade ou a regra. Aceitemos que o que é frágil em nós é frágil, é fragilidade, não é a regra, não é a norma. A norma é o projeto de Deus. Que nós vivamos assim. E assim, quando Jesus voltar, seja no juízo universal, quando ele vier em glória, ou seja no ato da nossa morte, ele vai voltar, ele vai aparecer. Nós estaremos prontos e com a consciência tranquila. Eu vivi, eu fiz uma adesão à verdade em minha vida. Está aqui os meus talentos, está aqui, Senhor. Que Deus nos ajude. Bom fim de semana a vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.